Vamos falar sobre análise de circuitos de corrente alternada e conclusões importantes que vão ser muito úteis para você. Vamos tratar de situações em que temos um sinal senoidal. E a forma senoidal que nós gostamos mais de trabalhar é a do cosseno, cosseno de ômega-t mais φ, que é o ângulo fase. Ômega representa a frequência da onda cossenoide que está aqui em azul, e φ é o ângulo fase, é o ângulo de deslocamento. Veja que esta curva azul não é simplesmente cosseno de uma variável, porque a crista da onda aqui não coincide com o zero de t. Este deslocamento aqui é chamado de adiantamento da curva, que é justamente indicado pelo φ que você está vendo ali na expressão do cosseno. φ é um número positivo que desloca a onda do cosseno um pouco para a esquerda. É um deslocamento que nós temos aqui. E com esses tipos de sinais senoidais, nós temos um certo tipo de relação entre tensão e corrente para os nossos três componentes favoritos, que são o resistor, o indutor e o capacitor. E a impedância de cada um deles é que determina essa relação. Nós definimos a ideia de impedância como a razão entre tensão e corrente. Ela tem o símbolo Z. Neste vídeo, em vez de usar V como símbolo para tensão, eu vou usar E para não confundir e também para entender como força eletromotriz. Você também já vai ver por que vamos usar E em alguns instantes. Bem, se E dividido por I é igual a Z, portanto, facilmente deduzimos que E é igual a Z vezes I. E isso tem uma semelhança muito grande com a lei de Ohm. E nós vamos ver que podemos, então, ampliar bastante o que já conhecemos e aplicar essa ideia para indutores e capacitores. Vamos começar olhando para o nosso amigo indutor. Vamos olhar para a equação E igual a Z vezes I para o indutor. Vamos considerar que a corrente é definida por um sinal senoidal. Digamos que I seja igual a I0 cosseno de ômega-t mais φ. Então, temos aqui a minha corrente com uma amplitude I0 e um ângulo fase φ, que está representada em azul no gráfico aqui ao lado. Vamos agora escrever a tensão E nesse indutor. Sabemos que E é igual a Z vezes I, e sabemos que a impedância, ou seja, o Z para o indutor, é J ômega L. Então, E igual a J ômega L vezes I. I é a corrente que está acima, I0 cosseno de ômega-t mais φ, mas para facilitar, vou usar a representação fasorial. A corrente I é, portanto, aqui utilizada como um fasor, que é a magnitude I0 fase o ângulo φ, que está definido ali entre parênteses, o ângulo fase, que desloca a curva do cosseno. Estas são representações equivalentes para a corrente I. A representação em azul acima está no domínio do tempo e a representação em laranja abaixo está na representação chamada de fasor ou fasorial. Observe que o que temos aqui em frente à corrente I é um fator de sua magnitude, de sua amplitude. Para analisar aqui esta equação, e a nossa ideia é olhar para o gráfico de E comparado com o gráfico de I, vamos lembrar que no plano complexo, multiplicar um número por j equivale a rotacionar esse número complexo, o vetor que o representa, em 90 graus no sentido positivo. Se eu multiplicar, então, essa expressão por j, nós vamos ter E igual a ômega L, I0 fase φ mais 90 graus. É a consequência de eu ter multiplicado a expressão por j. Então, multiplicar por j corresponde a deslocar em 90 graus a onda senoidal. Colocando no gráfico em laranja aqui, o que temos é exatamente E. Vamos nos lembrar de que esta distância aqui era o φ, e esta distância aqui é um adiantamento de fase em 90 graus. Observe que eu tomei as cristas das ondas para referência, porque é mais fácil de identificar esse deslocamento, mas se você fizer entre quaisquer outros pares de pontos correspondentes, você vai chegar na mesma conclusão. Então, mover a onda para a esquerda corresponde a um adiantamento, aqui de 90 graus. Dizemos, então, que em um indutor, E se adianta em relação a I em 90 graus. Vamos, então, fazer uma análise semelhante agora com o capacitor.
Vamos considerar aqui um capacitor de capacitância C e por ele passa uma corrente I, que é um sinal senoidal definido por I0 cosseno de ômega-t mais φ, assim como no exemplo anterior. E ele está, então, sujeito a uma tensão E, sendo que E é igual a Z vezes I. E pensando em E igual a ZI, a impedância de um capacitor é 1 sobre J ômega C, então temos E igual a 1 sobre J ômega C, e isso multiplica I, que é a corrente que acima está representada por um cosseno, e que nós vamos, então, agora usar a notação fasorial, assim como fizemos com o indutor. Temos, então, I0 fase φ. Agora, vamos com cuidado fazer uma multiplicação. E é igual a 1 sobre J vezes 1 sobre ômega C, vezes o I0 fase φ. Lembre-se de que 1 sobre J pode ser transformado em menos J. Basta multiplicar pelo conjugado o numerador e o denominador, lembra? Então, nós temos aqui tudo multiplicado por menos J. E multiplicar por menos J no plano complexo corresponde a uma rotação de menos 90 graus, ou seja, de 90 graus no sentido negativo, que seria o sentido horário no vetor. Então, esse menos J pode ser entendido, como ele multiplica o resto da expressão, pode ser entendido como diminuir 90 no ângulo φ, 90 graus no ângulo φ. Ficaríamos com E igual a 1 sobre ômega C, que multiplica I0 fase φ menos 90 graus. Isso corresponde a um atraso de fase. Aqui no gráfico, em azul, temos representada a corrente I, e em laranja temos E, e aqui podemos verificar o atraso de fase. A curva que representa a corrente foi deslocada 90 graus à direita para obter uma curva que representa a tensão E, e isso se chama atraso de fase, e, nesse caso, atraso de 90 graus. Podemos resumir dizendo que, em um capacitor, a tensão atrasa a corrente em 90 graus. E, do mesmo jeito, a corrente se adianta em relação à tensão em 90 graus. Vamos destacar estes dois resultados porque eles são muito importantes. Existe uma frase em inglês que pode ajudar você a memorizar esse fato que é muito importante sobre corrente e tensão que se adiantam ou se atrasam no capacitor ou no indutor. A frase é Eli the Iceman. Essa primeira parte, Eli, E-L-I, refere-se a, no indutor, E, que é a voltagem, a tensão, está adiantada em relação à corrente. E na palavra ice, que quer dizer gelo em inglês, a ideia é que, no capacitor, a corrente se adianta à tensão. A ideia dessa frase é facilitar para você lembrar qual é a relação entre o adiantamento ou o atraso entre tensão e corrente no indutor e no capacitor, no circuito indutivo, no circuito capacitivo. Com certeza você vai usá-la por um bom tempo. Até o próximo vídeo!